Eu quero abrir o texto bíblico de Mateus, capítulo 5, e quero incentivar os irmãos, continuar incentivando os irmãos, para que leiam o Evangelho de Mateus, o Sermão do Monte. Eu não me lembro, toda vez eu fico de olhar e eu esqueço, eu não me lembro qual é a pregação que nós estamos aqui, possivelmente 13ª, 14ª, mais ou menos isso, ou até mais, não sei. E esse texto tem gerado na nossa vida uma inquietação boa, assim. Todas as vezes que a gente se aproxima das palavras de Jesus, nós somos convidados imediatamente a uma auto-reflexão e a uma mudança de vida. Eu estava agora, esse final de semana, participando de um congresso e o tema do evento era como que nós criamos pontes, né? Criar pontes na questão dos distanciamentos que nós vivemos hoje, né? E pensando em tudo aquilo que nós ouvimos a respeito de Jesus, quase todas as palestras que eu ouvi lá, porque eu fui para participar, eu não fui para falar, é raro isso aconteceu, me deram de presente, eu participei lá, foi muito bom, escutei muitas palavras, e quase todos os irmãos, eles passavam pelo Sermão do Monte falando um pouco a respeito de Jesus. Então, nós estamos aqui há quase 4 meses estudando esse texto, e é possível que você ainda não tenha estudado o texto em casa. Não tem importância, você não está devendo nada para ninguém. No entanto, nós não desfrutaremos de uma transformação, no caso aqui, ideal, necessária, proposta por Jesus, pelo seu Espírito, se a gente se reduzir à nossa reflexão do domingo, se a gente se reduzir a sentar aqui e esperar 30 ou 40 minutos ouvindo alguma coisa. Mais do que ouvir, você e eu estamos sendo convidados por Jesus a ler o texto e fazer reflexão, e discutir com a sua esposa, com os seus filhos, ensinar os seus vizinhos, e ainda desfrutar da graça de ser transformado por isso aqui. Então, todas as vezes que eu tenho lido, eu tento ficar pensando no texto, e hoje nós caímos num texto assim que é muito difícil de entender. Talvez você vai perceber isso ao longo da nossa exposição. Eu quero que você leia comigo, então, o Mateus capítulo 5, versículo 38 até o versículo 42. Essa luz está irritando muito, cara. Você não consegue. Ela fica olhando aqui, eu fico assim, ó. É que eu sou famoso, às vezes eu acho que é flash. Fica incomodado se para parar. Aí desliga, melhor. Então, capítulo 5, versículo 38, diz assim: Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá o que te pede e não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Só até aqui. Amém. Bom, esse é um dos textos do Sermão do Monte, com certeza dos textos mais conhecidos. Mas antes da gente cair nesse texto propriamente dito, quero apenas recapitular alguma coisa que a gente tem vivido, alguns pontos principais para a gente entender isso aqui. Então, em primeiro lugar, a gente tem percebido que no Sermão do Monte, Jesus faz um convite para os seus discípulos a se chegarem mais perto dele, mais perto do que a multidão, e de perto, sentado no chão, no monte, ele começa a ensiná-los, lá no capítulo 5, versículo 1 e versículo 2. E ele começa com as bem-aventuranças, e ele vai escorrendo o que nós estamos tratando aqui, pensando que Jesus está tentando formar uma nova forma, um novo jeito de ser humano, o que nós chamamos de macarianos aqui, e constantemente vamos relembrar isso. Jesus precisa ensinar aos seus discípulos uma espiritualidade que faça sentido, uma espiritualidade que vá de encontro com o que eles têm vivido, visto e ouvido pelos fariseus, pelos escribas, pelos líderes religiosos.
há uma religião dominante, obviamente. E essa religião, que é lá o judaísmo, ela está, naquele momento, bastante dura, bastante fria. Então, você vai perceber várias vezes que entre uma pessoa e uma lei, sempre vai ser preferida a lei. Então, entre uma pessoa e o sábado, sempre vai ser o sábado. Entre uma pessoa e um tipo de ordenança, sempre vai ser um tipo de ordenança. E Jesus vai tratar o coração desses homens, tentando mostrar para eles que, na verdade, a religião, ela não serve apenas para punir as pessoas, mas que quando Deus falou lá a lei em Êxodo capítulo 20, Deus não estava pensando em tipos de punição cada vez mais severo. Deus estava pensando também em tipos de acolhimento, tipos de leis que fazem com que a sociedade viva bem. Então é interessante que no momento em que eles estão agora, aqui no capítulo 5, o momento histórico que eles estão vivendo, é o momento em que a lei, ela só serve, mas na maioria das vezes que ela é exposta, ela só serve para punir, para distanciar, para apontar. E Jesus está tentando fazer a mesma leitura, mostrando que aquele mesmo texto não serve para punir, para distanciar, mas serve também para abraçar as pessoas, para acolher as pessoas, para trazer as pessoas para perto. Então, a frase tema desse novo momento do Sermão do Monte, depois das bem-aventuranças, é aquela que Jesus diz que a nossa justiça tem que exceder por demais a dos escribas e dos fariseus. Então você e eu sempre vamos ter que pensar nisso. A nossa justiça, a nossa forma de viver tem que sempre ir além. E é por isso que aí Jesus introduz um novo momento no Sermão do Monte, que é esse momento introduzido por ouviste o que fora dito. E por algumas vezes Jesus diz isso. Na primeira vez Jesus diz, ouviste o que fora dito, não matarás. Nós trabalhamos aqui a ideia de que se você cuidar do seu coração e não ficar irado com alguém, logo você não matará. Jesus está dizendo, antes você precisava matar alguém, agora só de você ficar irado, você já matou essa pessoa. Então Jesus está querendo trabalhar, como o Pérez explicou aqui, as intenções do nosso coração. O que vem antes do assassinato. O que vem antes do assassinato? Possivelmente a ira, o rancor, a fúria. Então, se a gente trabalhar a nossa ira, o nosso rancor, a nossa fúria, nós não mataremos alguém. Ponto. Depois Jesus diz, não adulterarás. E ele fala assim, se alguém olhar, no caso ali, como eu coloquei, está falando para homens porque são seus discípulos, então os exemplos são masculinos, mas serve hoje para todos nós. Se alguém olhar com intenção impura para uma mulher, ele já adulterou com ela. Então antes eu precisava ter um caso com alguém. Agora eu apenas olho para alguém com intenção impura e eu já me torno um adúltero. É como nós falamos naquele dia, fui eu que falei também, e eu citei aquele texto de Jó, que para mim tem sido assim, fruto de reflexão diária, para eu cuidar da minha forma de olhar para as mulheres, obviamente. Aquele texto de Jó diz, fiz aliança com os meus olhos. Fiz aliança com os meus olhos. Então toda vez que eu olho para uma mulher, toda vez que eu olho para vocês, meninas, eu lembro do texto, fiz aliança com os meus olhos. Fiz aliança com os meus olhos. Porque a partir do momento em que eu abrir espaço para o meu coração, para ter uma intenção impura, eu já dei o primeiro passo para o adultério. Então Jesus vai dizer que nós devemos, antes disso, tratar as disposições do nosso coração, as intenções do nosso coração. Não adulterarás. Depois Jesus disse, não darás falso testemunho. Não darás falso testemunho. Não jurarás falso. E aí a gente falou sobre a importância do sim, sim e do não, não, na semana retrasada. Então, o que nós queremos dizer naquele dia? Que se um homem e uma mulher de Deus fala uma palavra, essa palavra deve ser medida, pensada, refletida, para que ela seja um sim, que é sim, e um não, que é não. Para que, pela nossa palavra, nós não precisemos de artifícios como o juramento. Então, na maioria das vezes que alguém está te contando alguma coisa e ela precisa te convencer daquilo, ela te jura sobre aquilo. Jesus está dizendo que nós não precisamos jurar, porque só a nossa palavra deve ser digna de total confiança. Então, quando nós falamos alguma coisa, o nosso sim nunca será não.
Porque nós meditamos sobre aquilo e a nossa palavra é reta, ela é direta, ela é sincera e ela é fiel. Então, se é sim, é sim. Se é não, é não. Agora nós entramos, então, na penúltima vez que Jesus usa isso aqui no Sermão do Monte, que é que nós não podemos, nós ouvimos olho por olho, dente por dente, e o texto continua, mão por mão, pé por pé, não esse texto, mas Levítico capítulo 21, se você tiver tempo de ler essa semana, você vai poder observar que Jesus está citando uma parte só do texto. Êxodo capítulo 20, você vai abrir e vai perceber que tem os 10 mandamentos. E se você não leu, não sei se você viu a novela, o filme, vale a pena também, como curiosidade, né? Mas é melhor você ler. E quando você tem os 10 mandamentos, você vê que tudo isso que Jesus está trabalhando está lá. Não matarás, não adulterarás, não cobiçar a mulher do próximo e tudo mais. Não adorar outro Deus e por aí vai. Agora, quando nós entramos no capítulo 21, lá de Êxodo, você vai perceber que Deus começa a dar instruções a respeito de sociedade. A forma de se viver em comunidade. Deus chamou, presta atenção, Deus está trazendo o povo do Egito. Esse povo está preso há muitos anos, pelo menos 400 anos, e eles estão presos e eles perderam a capacidade de ser que eles deveriam ser, quem Deus tinha falado para eles que eles seriam lá em Abraão. Então, quando esse povo sai, eles precisam se reestruturar como sociedade. Eles vão conquistar uma nação, eles vão conquistar um espaço geográfico, e esse espaço geográfico precisa ter lei, precisa ter ordem. E aí, quando você lê do capítulo 21 até o capítulo 24 de Êxodo, essas são as ordenanças da sociedade que Jesus deu, que Deus deu para esses homens. E esse texto que Jesus está lendo, ele faz parte dessas leis que a gente vai chamar aqui de leis civis. Por que eu estou falando isso? Você e eu não vamos conseguir entender esse texto se a gente não fazer uma clara distinção entre o que é a palavra de Jesus para uma pessoa, indivíduo, e o que é a palavra de Jesus para a sociedade. São diferentes. Agora eu vou tentar explicar isso aqui. Havia naquele tempo um princípio que eles chamavam de lex talionis. Lex talionis. O que seria esse lex talionis? Seria um princípio da retribuição exata. O que significa isso? Parece que Deus estava, outras nações usam esse princípio até hoje, mas parece que Deus estava tentando introduzir um conceito de justiça para aqueles irmãos. Por quê? O que é justiça? Justiça é, se eu peguei 2, eu devolvo 2. Mas naqueles ambientes, você pegava 2 e cobrava 10. E aí ficava injusto. 2, não estou falando de dinheiro, estou falando de qualquer outra coisa. E aí Deus vai ensinar que nós, como nação, o povo de Israel, deveria entender esse princípio da retribuição exata. Então, se alguém pegasse alguma coisa deles, eles não deveriam cobrar com um imposto injusto, como era feito naquela época. Então é por isso que no meio desse conceito, Deus vai dizer olho por olho, dente por dente. Ou seja, se é um olho, é um outro olho. Se é um dente, é outro dente. Quando a gente olha, parece que é algo assim muito pesado, mas não é. É um princípio de justiça equilibrada no nível de sociedade. Mas, o que aconteceu nos tempos de Jesus? O que era civil, o que era social, se tornou lei pessoal. Então, os escribas e os fariseus se apegaram dessa lei e eles mesmos aplicavam o que deveria ser aplicado no tribunal. Então, eles se fizeram juízes. Então, se o Henricão fazer alguma coisa por mim, eu me sentia no direito de dar o veredito para ele. Não era assim que Deus tinha falado. Deus constituiu naquela terra juízes, mas aqueles escribas estavam sendo juízes uns dos outros, e juízes com muita usurpação. E é por isso que quando Jesus vai ler esse texto, ele vai dizer assim:
vocês estão dizendo olho por olho, dente por dente, mas vocês não estão dizendo da forma certa. E é por isso que eu quero introduzir uma nova forma de pensar. E aí Jesus diz, em primeiro lugar, né, se alguém vier e ter com você e te dar um tapa na cara, vamos traduzir assim, você vai lá e dá a outra face, você tem dois lados. Se alguém vier te pedir a túnica, você dá a capa. Se alguém vier te obrigar a andar 1 milha, você anda 2. E se alguém vier te pedir algo emprestado, você não bota as costas, você empresta. Esses 4 exemplos pouco fazem sentido para nós. Eles estão praticamente desconectados com a nossa cultura. Mas aqui para Jesus faz muito sentido. Por quê? Porque Jesus está vivendo num ambiente onde a fé, onde a religião fez daqueles homens de Deus, os escribas e os fariseus, os justiceiros da terra. Então, eles que eram para promover a paz, agora estão sendo como que justiceiros da época. Quero dar para vocês alguns exemplos desses homens relatados nas Escrituras. Primeiro exemplo, quando Jesus entra numa casa, alguém até citou esse texto algum dia aqui conversando comigo, e aquela mulher vê que Jesus está na casa, Lucas capítulo 7, ela se joga aos pés de Jesus. O texto diz que ela joga o perfume nos pés de Jesus, ela chora, ela desenrola o cabelo, ela seca, não totalmente, obviamente, mas ela tenta secar os pés de Jesus com os seus cabelos. E os fariseus daquela casa, que fala que era Simão, ele tem um pensamento. E qual é o pensamento dele? Ele pensa assim: se Jesus soubesse quem ela é, ele jamais deixaria que ela o tocasse. Agora, é óbvio que Jesus sabe quem ela é. É óbvio que Jesus sabe a sua história. É óbvio que Jesus sabe os motivos pelos quais ela está ali. Mas eles estavam pensando, se ele soubesse da reputação dela, ele jamais deixaria que ela a tocasse, porque eles estão pensando com a mente deles mesmos. Se eles fossem escribas e fariseus retos na lei, eles teriam encontrado um espaço para aquela mulher. Mas porque ela tem uma reputação de pecadora, o espaço foi sanado. Outro texto que Jesus, que a Bíblia nos aponta, que é muito claro, a mulher que foi pega em adultério. Se eu não me engano, João capítulo 8. Essa mulher foi pega em adultério, ela é arrastada para onde? Aos pés de Jesus. E os escribas falam o que para Jesus? A lei manda apedrejar, mas a lei não manda apedrejar ali, sem julgamento, daquela forma. A lei manda apedrejar ela e o homem que foi pego em adultério. E não era assim. Por que eles estão se colocando na disposição de juízes se eles não eram? Por que eles estavam interpretando a lei ali daquela forma? Eles deveriam tratar se uma coisa é civil, se é da sociedade, eles deveriam percorrer o caminho civil de um julgamento. Levar a mulher no tribunal e, se for dado veredito de morte, ser apedrejado, como foi com Estevão. Ele foi julgado e então apedrejado. Mas aqueles homens que estavam achando que tinham a lei nas mãos, acham também que porque tem a lei nas mãos, podem matar pessoas pela lei. E Jesus vai dizer o quê? Jesus vai dizer o quê? Vai dizer para eles assim: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então Jesus sempre vai ter uma releitura onde o espaço do agressor o coração do agressor, possa fazer uma auto-reflexão para ver se é ele que não deveria estar sendo apedrejado pelas suas mazelas. Mas olha o coração dos escribas, olha a posição que eles estão se colocando. Outra forma que nós vemos na Bíblia é a forma como esses irmãos estão lidando com os leprosos. O texto vai dizer que, naquele texto dos 10 leprosos, isso é muito claro, por que existiam 10 leprosos juntos? Por que eles foram totalmente excluídos da sociedade? Porque alguém que cuida da lei
começou a dizer que os leprosos não podiam andar mais na sociedade. E eles foram excluídos totalmente. É por isso que os leprosos faziam as suas próprias casas, vamos dizer assim, as suas próprias vilas, e eles viviam em bando. É por isso que quando Jesus encontra um, ele encontra com 10. Porque o leproso não vivia sozinho, eles tiveram que se reinventar para viver de alguma forma como sociedade. E dizem, a história, na verdade, vai dizer, não está no texto bíblico, que eles colocavam ainda no leproso um sino igual de um animal, para que quando o leproso estivesse chegando, aquele sino tocasse e as pessoas se distanciassem, para que os leprosos não tocassem nas pessoas. E quem tocasse no leproso, ou quem fosse tocado por um leproso, era naquele mesmo momento punido pela religião. Mas quando os leprosos tocam em Jesus, eles são sarados. Então, há um movimento de graça na vida de Jesus que não está sendo encontrado na vida desses homens, dos escribas e dos fariseus. Por último, João capítulo 9, o texto do cego de nascença. Eu estou citando esses textos, mas depois você vai ler lá e vai ver se é isso mesmo. Lucas capítulo 9, o capítulo inteiro discorre sobre esse feito. Jesus cura um cego de nascença. É aquele texto que Jesus coloca lodo, barro no olho do menino, manda ele se lavar no tanque, ele se lava e ele é curado. Você deve ver isso no texto, né? Depois que o menino foi curado, os escribas e os fariseus encontram com o menino e por 2 ou 3 ocasiões eles perguntam para o menino: quem te curou? Quem te curou? Quem te curou? Por quê? Porque eles querem punir quem o curou, porque era dia de sábado. Então presta atenção, o menino era cego de nascença, ele nunca viu, ele nunca enxergou, e de repente ele se encontra com os religiosos e fala: agora eu vejo. E em vez de eles se alegrar, eles perguntam: quem te curou? Nós temos que punir. É uma religião de punição, de ferimento, que não suporta a alegria doce de alguém ser curado. Esse texto é incrível. Eles ficam tão furiosos com o fato do menino ter sido curado, que eles vão até a casa do menino, conversar com os pais do menino, para ver se ele era mesmo cego de nascença, e perguntam para o pai do menino: quem fez ele ver? E o pai fala assim: nós não sabemos. E eles voltam novamente para falar com o menino e perguntam para ele: quem te curou? Ele fala assim: quem me curou? Gente, é lógico que eu não sei, né? É até óbvio, se ele não enxerga, como que ele vai saber? Eu não sei quem me curou. E ele responde uma coisa muito linda: eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. Mas as pessoas descobrem que é Jesus, obviamente, e eles vão atrás de Jesus para punir Jesus. Então, quase todas as perguntas que os fariseus fazem para Jesus, isso desde o começo do Novo Testamento, dos evangelhos até o fim, são perguntas que pretendem punir Jesus. Punir Jesus. E eles conseguiram punir Jesus pelo curar em sábado, por curar pessoas, por deixar que mulheres toquem em Jesus, por deixar com que aquela menina que sofria do fluxo de sangue tocasse em Jesus, por deixar que os leprosos tocassem em Jesus. Mas o que matou Jesus, o veredito final, foi quando Jesus começou a falar do templo, né? Que aí foi mexer com a coisa mais sagrada. Jesus olha para ele e fala assim: eu consigo destruir esse templo e em 3 dias reconstruir. Lógico que ele estava falando do seu próprio corpo. E eles ficam assim, umas feras com Jesus, e eles voltam. Então presta atenção no que nós estamos tentando dizer. A religiosidade tem essa capacidade. Eu e você podemos pegar tudo que nós temos ouvido aqui e mesmo assim usarmos a nossa fé para excluir e para punir pessoas. O que aconteceu com esses homens não está distante do que pode acontecer com a gente. Então é por isso que Jesus está combatendo as aparências e fazendo com que eles enxerguem o núcleo do seu coração, o lugar mais central das suas intenções. E quando nós observamos a nossa vida hoje, acabamos de participar de uma das piores festas do Brasil, a Marcha para Jesus, você vai ver que não faz sentido, não tem conexão.
As pessoas que sobem no palco para falar de Jesus são pessoas sujas, com a reputação totalmente defraudada. Estava lá um ladrão, um que entrou com $1 escondido no meio da Bíblia, um outro que entrou com $1 nos Estados Unidos escondido na cueca, o outro que não sei o que lá, e para finalizar, nosso presidente faz um gesto de arma na marcha para Jesus. Então as coisas estão ficando desconexas, porque não é desse Jesus que nós vemos. Quando é que você acha que nós precisaríamos disso? Quando é que a gente precisaria marchar para Jesus? E é interessante que na foto que eu vi, aqueles homens e mulheres, eles têm um apego com uma frase que roda o nosso Brasil. Quando você fala deles, eles usam uma expressão assim: toca no ungido. Toca no ungido. Eu não sei se você acompanha essas brigas, espero que não, mas esses jovens, eles ficam se degolando via internet. Eles pagam demônios para os homens que imitam os demônios, né? Ninguém paga demônio. Mas eles entrevistam os demônios e eles falam: como é que tá lá? Falando da outra igreja. Lá eu venho, aqui não. Eu não sei fazer mais de demônio. E eles fazem essas coisas. E eles ficam assim: mas lá naquela igreja você faz o que eu quero? Sim, e aqui? Aqui não, aqui. Aí, facada, uns negócios que muito sem conexão. Mas, se você colocar uma dúvida, se você for membro daquela congregação e se você for falar com aquele irmão, ele vai dizer: toca no ungido, toca para você ver. Então, é uma expressão de medo, né? Porque as pessoas que tocavam no ungido eram curadas. Toca no ungido, foi curado. Toca no ungido, cessou. Toca no ungido, curou. Toca no ungido, ouviu, viu, falou. Mas hoje, toca no ungido é para impor uma exposição de culpa, onde se você falar, no fim, aquilo bate contra você, e se você se vê culpado. Então, preste atenção. Me parece que nós estamos na mesma página. Que se nós colocarmos a igreja brasileira no todo, do qual nós fazemos parte, nós vamos perceber que a nossa fé ainda é uma fé de punição. Ainda é uma fé de punição. Por que é que as pessoas que pecam, na maioria das congregações, são levadas à frente? Para a gente abençoar elas? Ou para todo mundo ver o que acontece com quem peca? É mais uma questão mais parecida com o que fazem lá em Manaus, em outras regiões, Mato Grosso, que eu chamo de boi de piranha, né? O pessoal tem essa expressão, né? Você joga um boi lá, as piranhas comem ele e o resto da boiada passa no outro canto do lago. Então parece que a fé cristã no nosso Brasil, ela está tendo que ser assim, para um monte de gente passar, algumas pessoas têm que ser comidas. E me parece que quem está jogando as pessoas ali são as pessoas que falam, toca no ungido, e que ameaçam a gente, e que falam assim, e que, por exemplo, tenho 2 amigos que foram ameaçados pelos ungidos, eu devo ter sido também, mas assim, diretamente. Um amigo meu prestou serviço numa igreja local durante mais de 10 anos, e ele tinha entendido que ele deveria sair de lá para, não posso falar cidades, né? Porque ele entendeu de Deus que ele devia sair. Legal. Quando ele foi conversar com o seu pastor falou assim para ele: eu estou te amaldiçoando. Você não terá mais filhos, e você nunca mais receberá um convite para pregar. Ele é pastor. Não tem conexão. Eu de vez em quando assisto um canal, não vale a pena você ver, é muito ruim, mas que de um homem que foi muito ferido por uma congregação específica do Brasil, e ele fez um personagem, um pastor. É sujo, ele fala palavrão, é ruim isso. Mas
ele tem o nome de pastor Arnaldo. E ele faz um personagem lá no YouTube e é só crítica, muita sujeira, assim, mas é interessante. Um dia que ele saiu do personagem, vocês sabem que eu gosto de teatro e tal, e eu assisti esse dia, né? Ele saiu do personagem e ele começou a ler e-mails que ele recebe dos pastores da congregação. E um dos e-mails que ele recebeu me marcou muito, porque a esposa dele estava grávida, e ele leu um e-mail lá de um pastor falando que a filha dele nasceria com câncer. Porque ele falou dele. Então, me parece que ainda nós estamos vivendo o mesmo movimento onde a nossa religião é uma religião de punição. De punição. Isso é muito ruim. E é por isso que eu amo as palavras de Jesus. Porque quando nós lemos o Evangelho de Jesus, nós vemos como, por exemplo, aquele homem no tanque de Betesda, estava ali há 38 anos, e Jesus chega lá, e aquele paralítico anda, os religiosos observam a maca, tem todo aquele contexto, e eles ficam estressados por Jesus, porque Jesus tinha curado no sábado. Mas olha que interessante, a que ponto que a religião vai chegando? A gente vê um homem que estava no chão há 38 anos, agora ele anda, mas porque ele carrega um pedaço de madeira, ele é julgado. E é por isso que nós temos que voltar os olhos para as palavras de Jesus, e é por isso que o que Jesus diz aqui é muito mais complexo do que nós podemos pensar. Jesus diz: vocês ouviram retribuição, olho por olho, dente por dente. Mas eu digo, olha o que Jesus diz antes de tudo: não resistais ao perverso. Não resistais. O que significa isso? Não resistais. Não confronte o perverso. E muitas pessoas vão achar que ele está falando do diabo. Não é. Ele está falando de pessoas más. Porque o diabo a gente tem que confrontar mesmo. Não confronte pessoas más. Mas, aí ele vai dizer 4 exemplos. O primeiro: se essa pessoa má te der um tapa na sua face, você vai lá e vira a outra face. Nós temos a tendência de pensar que isso é violento. A pessoa chega e dá um tapa na sua cara, você olha para ela e fala assim: outro, isso é problema mental, quem faz um negócio desse. O que Jesus está falando aqui é um tipo de exposição que eles tinham, que os opressores usavam para humilhar as pessoas. O que eles faziam? Eles chegavam numa pessoa e não davam um tapa violento, mas com as costas da mão, ele dava um tapa assim. Quando ele dava um tapa assim com as costas das mãos, ele estava dizendo: eu estou te humilhando. Isso não tem a ver com força, tem a ver com opressão, com humilhação. E geralmente quem dava esse tipo de tapa eram os religiosos. Você sabe que Jesus levou tapas. E muitos dos tapas que Jesus levou não foram apenas de violência, foram de humilhação, porque o texto vai dizer que Jesus foi humilhado. Então, pior do que levar um soco forte na cara é levar um tapa de desprezo. Jesus está dizendo o seguinte: se alguém quiser te ofender, lhe humilhando com um tapa na face, você tem a disposição de ser por ele humilhado de novo. Entenda o que eu vou falar. Entenda bem. O que Jesus está trabalhando? Vingança. Porque geralmente quando você é humilhado, a sua mente e o seu coração, eles ficam trabalhando junto como você vai retribuir a humilhação. E Jesus está dizendo assim: se você for humilhado, não retribua, não é mais igual. Pelo contrário, você tem que estar tão pronto se você encontrar com essa pessoa de novo e ela quiser te humilhar de novo, você tem condição de ser humilhado de novo. Por quê? Porque você vai demonstrar para ela que ela não te humilhou. Agora vai ficar mais difícil do que antes. Porque a pessoa pode querer te humilhar e não conseguir. Ela pode te dar um tapa que externamente significa humilhação, mas no seu coração
você foi tão trabalhado por Jesus que aquilo não te humilha. Você está tão cheio de Deus, tão cheio do Espírito Santo, que por mais que aquela pessoa tente da pior forma te humilhar, ela não encontra espaço no seu coração para humilhação. Você foi tão transformado que quando você olhar para aquela pessoa, ao invés de pensar nos tapas que você pode dar nela, você tem disposição de levar mais um. Por quê? Porque você foi transformado. E agora a sua consciência não trabalha mais com consciência de retribuição. Beleza? Jesus usa outro exemplo, que é mais difícil na nossa cultura. Ele diz assim: se alguém vier demandar com você a sua túnica, você deixa também a capa. Vocês sabem que eles vestiam duas roupas, né? Uma roupa que ficava mais por baixo e uma capa solta por cima, assim. O demandar aqui, eu não sei explicar direito, porque não há muitas informações, mas havia algum tipo de juramento que as pessoas demandavam a roupa da outra. Interessante isso, né? E eles demandavam a túnica, que é a parte de baixo. Ninguém usa capa sem túnica, né? Jesus diz assim: se vocês forem demandados no tribunal e a pessoa que está demandando com você te pedir a túnica, você vai lá e dá para ele também a capa. Jesus está dizendo assim: faça um pouco mais do que a pessoa que está te levando no tribunal está te pedindo. Interessante. Porque a capa era o que protegia as pessoas do frio e do calor. Naquele dia, naquele tempo, pessoas poderiam viver no mesmo dia uma temperatura de quase 50 graus e à noite temperaturas perto do zero. Então a mesma roupa tinha essa qualidade. Jesus vai dizer assim: deixe, se a pessoa está demandando com você, deixe. Geralmente quando uma pessoa demanda com a gente fica articulando o que nós podemos fazer para tirar a capa dele, a túnica, o sapato e os filhos. Deus está dizendo: se ele está demandando com você, deixa ele levar. Deixa ele levar. Lembre-se sempre que eu estou falando de coisas que são pessoais, não são civis. Isso não serve para todos. Isso serve para aqueles que estão entendendo a palavra aqui de Jesus. Em terceiro lugar, Jesus disse assim: se alguém te obrigar a andar 1 milha, você vai 2. Alguém já chegou em você e falou assim: anda? Não sentido, né? Os 2 dias até deveriam ser aí. Então assim, mas não. O que Jesus está dizendo aqui? Naquele tempo em que o governo romano foi articulando todo aquele território, o que acontecia? Você estava lá na frente da sua casa, chegava um soldado romano e falava assim: você, assim, oi, pega aqui. E você era obrigado a pegar os armamentos, os equipamentos, o acampamento do exército romano e seguir com eles pelo menos por 1 milha. Pelo menos por 1 milha. Então Jesus está dizendo assim: se um soldado invadir a sua casa e te obrigar a andar 1 milha carregando os seus equipamentos, você olha na cara dele e fala assim: eu ando 2. É muito difícil. Porque Jesus, quando caiu, aí vocês vão lembrar, isso aconteceu prática na Bíblia. Vocês lembram do texto que Jesus está indo para a cruz e ele cai? Um homem vai lá e pega. Aquele homem não era amigo de Jesus, ele foi obrigado a fazer aquilo. Um soldado falou assim: você, pega. Então isso era uma lei, era normal. E Jesus está dizendo assim: as pessoas vão obrigar vocês a andarem 1 milha, mas porque vocês foram trabalhados, o coração de vocês foi transformado, vocês têm condição de andar 2. E por fim Jesus diz assim: dá o que te pede e não volta as costas àquele que te pede emprestado. Por quê? Nós estamos aqui num contexto de extrema pobreza. E se alguém está pedindo alguma coisa a outro, é porque o outro possivelmente tenha. Jesus está dizendo mais ou menos isso. Se alguém te pedir alguma coisa, se sinta privilegiado, porque você ainda tem para emprestar. Então, de maneira alguma, volte as costas. Volte as costas.
Não deixe com que a sua frieza te impeça de não servir aquele irmão. Então, meus irmãos, por fim, é interessante que o Spurgeon vai trazer uma frase, eu sei que alguns irmãos que gostam dele, né? Pregador, batista, ele diz que os discípulos são como bigornas, enquanto os homens perversos são como martelos. Interessante. Nós somos como bigornas e os homens perversos são como martelos. E eles batem na gente. Então, traduzindo, de um jeito ou de outro, o homem perverso sempre vai tentar nos ferir. Sendo você convertido ou sendo ainda você não convertido. De um jeito ou de outro, as pessoas vão te humilhar. Seja você convertido ou seja você não convertido. De um jeito ou de outro, as pessoas vão te levar para o tribunal. Alguma vez na vida, irmão, você vai para o tribunal. Nem que seja que você cortou a grama e teu vizinho te puniu uma lei ambiental. Você vai ter que ir algum dia. Você vai lá. Se você não foi, calma. Você vai lá onde... alguma coisa vão inventar para você. Você vai ter que ir. Alguma vez alguém vai ter que te obrigar a fazer uma coisa que você não quer fazer. E porque ele tem mais poder que você, você vai ter que fazer. Seja você convertido ou não convertido. E alguma vez na vida você vai parar em algum lugar e alguém vai te pedir alguma coisa emprestada. Então, traduzindo, isso aqui vai acontecer com a gente. E aí Jesus está querendo trabalhar a nossa disposição de conversão. Dizendo assim, tudo bem, eu não sigo mais a lei da retribuição. Eu sigo Jesus. No entanto, volto a dizer, isso aqui se refere a questões pessoais e não civis. Se alguém te roubar, pode dar queixa. Calma. Fica em crise. Bom? Fica em crise. No entanto, você tem uma opção apresentada por Jesus que vai além das leis civis. E que você pode ou não fazer. Você escolhe, não tem problema. E que me parece uma coisa muito sadia. E que eu quero, por algumas vezes, viver. Eu queria mesmo ter a disposição de olhar para uma pessoa que me humilhou e dizer para ela assim, intrinsecamente, eu estou pronto. Estou pronto. Estou pronto. Porque uma das coisas mais bonitas que a Bíblia diz acerca de Jesus, e isso foi profetizado, é que Jesus, por mais que ele sofreu, ele não reclamou. Ele não reclamou. E ao invés de reclamar, ao invés de punir, Jesus orava pelas pessoas que o puniam. Então eu quero ter essa espiritualidade, vive em mim, onde a humilhação não encontrará mais espaço no meu coração. Agora preste atenção, eu termino com esse exemplo. Se uma pessoa que te humilhou encontrar com você e te humilhar de novo, quem está pior? Você que foi humilhado 2 vezes ou a pessoa que ainda tem condição de humilhar pessoas? A pessoa está pior. Então tudo que essa pessoa que está má tem que encontrar é uma pessoa que consegue ser humilhada, porque a única chance dela é humilhando alguém, a pessoa não se sente humilhada, vai que ela pensa assim, por que é que você faz assim? E aí você fala, porque eu me encontrei com Jesus. E ela fala, eu quero encontrar também. Então vai que ela converte. Agora se a pessoa te humilhar e você for lá e dar uma rasteira nela, tudo que ela não vai encontrar em você é o quê? Jesus. Então o que nós estamos falando aqui? Nós queremos ter uma reflexão que cuide do nosso coração e que tenha sentido para a vida. Então amanhã talvez você tenha chance. Amanhã talvez você passe por alguma dificuldade com alguém, uma briga, alguma coisa desse sentido. Amanhã talvez alguém te leve para o tribunal. Amanhã talvez alguém te peça emprestado. E aí você vai ter que refletir. Vai ter que refletir, vai ter que pensar. Porque pelo menos agora você está tendo a informação do que Jesus falou para a gente acerca dessas coisas.
Então eu queria orar com você e comigo, lógico, né? Porque assim, eu fiquei tentando puxar na minha cabeça a pessoa que me humilhou, assim. Aquelas coisas. Faz muito tempo a última vez que uma pessoa me humilhou, nem estou triste com ela. Mas eu queria me preparar para isso, sabe? Eu queria orar com você nesse sentido, para que eu e você sejamos mais cheios de Deus, de verdade, para que essa amargura que nasce no nosso coração, nos nossos pensamentos, que vai de retribuição, a gente, quando é humilhado, começa a fazer conchavos com as pessoas. Não sei se você já fez isso. O Henricão me humilha. Ao invés de eu me tratar com o Henricão, eu converso com o Samuel, eu falo com o Léo, eu falo com o Nicolas sobre o Henricão. E eu vou fazendo conchavos. Não é isso que Jesus falou? Jesus está dizendo, se alguém te humilhar, tenha disposição. Não faça conchavos. Não retribua com a mesma moeda, com a mesma força. Então eu queria orar com você. Eu não sei se você está passando por algum momento nesse sentido. Se alguma pessoa te maltratou demais e você não a perdoou, eu queria que você baixasse sua cabeça, fechasse seus olhos e pensasse nisso, né? Talvez você tenha guardado algum rancor, talvez você tenha uma coisa dentro do seu coração contra alguma pessoa. Nós queremos orar por nós aqui nessa manhã, para que você se liberte disso. Para que você se liberte disso. Porque tudo que essa pessoa queria é que você se sentisse assim, mas tudo que Cristo quer é que você se liberte disso. Se liberte disso. Talvez alguém ficou te devendo muito dinheiro, ou pouco dinheiro, ou um carro, alguma coisa que você emprestou, e a pessoa não pagou, e aquilo lá te tira a tua paz. Talvez Jesus esteja falando com você, se liberte disso. Liberte disso, talvez. Talvez alguém tenha tentado te levar para o jurídico, para o tribunal, e isso tenha atormentado a tua vida. Talvez seja a hora de você descansar. Talvez seja a hora de você descansar. Então, Pai, nessa manhã nós queremos pedir mesmo que a Tua Palavra transforme o nosso coração. Que a gente tenha consciência boa para entender quando o assunto é civil e quando o assunto é pessoal. E que quando for pessoal, que a gente consiga trabalhar a nossa espiritualidade. Pai, eu quero orar pelos meus irmãos e irmãs aqui, que em algum momento na vida se sentiram expostos demais, humilhados demais, e que guardam esse rancor. Eu quero orar por perdão no coração desses irmãos, na mente, e quero orar para que esses irmãos tenham condições de se levantar, olhar para essa pessoa de novo, ter condição de viver a mesma coisa, mas agora totalmente transformado. Quero te pedir em nome de Jesus, Deus, que as palavras que nós temos ouvido aqui, não só por mim, por todos os irmãos que compartilham, encontrem um espaço de transformação na nossa vida. É para a gente sair daqui pior do que a gente entrou. Não é para a gente sair daqui achando que a palavra do Senhor é impossível, que ela não pode ser praticada. Pelo contrário, é para a gente sair daqui crendo que o Senhor transformará o nosso coração ao ponto de ser como o Senhor. Ao ponto de ser como o Senhor. Porque nós temos testemunhos de irmãos que viveram assim. Nós lemos o texto de Atos capítulo 8, capítulo 7, nós vemos Estevão sendo apedrejado e aquele homem cheio do teu Espírito orava pelos seus agressores. Nós sabemos disso. Nós sabemos que Paulo entrou na casa do carcereiro que humilhou e orou por ele, aquele homem foi convertido. Nós vemos Pedro cuidando das pessoas. Nós vemos que é possível. E nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor trabalhe no nosso coração, para que não seja apenas Estevão, não seja apenas Paulo, Pedro ou o Senhor Jesus, mas que na nossa vida esses feitos sejam vistos e ouvidos, para que as pessoas se rendam ao Senhor, convertam seus corações e se arrependam do mal, e que o homem perverso se arrependa do mal quando ele se encontrar com a gente, e que ele se entregue ao Senhor.
Que aqueles homens que maquinam o mal contra a nossa vida se entreguem ao Senhor, para que possam encontrar na nossa vida o coração disposto. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Meus irmãos, Deus abençoe. Que a sua semana seja uma semana muito lúcida. Que Deus te dê condição de trabalhar o seu coração, de orar todas as manhãs, de refletir sobre as palavras de Jesus e de ajudar as pessoas que não conhecem Jesus ainda. Então, que você seja um arauto, né? Aquele que compartilha, mas que também encaminha as pessoas até a cruz de Cristo, em nome de Jesus.